Seu Gardner! Oi. Só um minutinho. Murilo? Opa, Murilo, como vai? Eu tô ocupado aqui, Murilo. Mas é coisa rápida. Não, mas... É o seguinte, um amigo meu acabou de fazer entrevista e foi reprovado. E agora o que eu faço? Por favor, me ajuda aí, alguma opinião? O que você pode me dizer pra falar, meu amigo? Olá pessoal, diretamente dos estúdios da Lumos aqui em Salt Lake City, eu sou o Gilbert Gärtner, presidente da Lumos, e hoje tenho um convidado especial para vocês, é o Jarbas. Jarbas, né? Você é de onde, Jarbas? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Eu estava falando com ele um pouquinho antes de entrar no estúdio aqui, ele é mangueira e torcedor do Flamengo. Claro. É isso mesmo, né? Exatamente. Então, esse é o carioca que a gente imagina. Então tá bom. Pessoal, eu convidei o Jarbas para vir aqui para cumprir aquela promessa que eu havia dado a vocês algumas semanas atrás, onde a gente ia falar um pouco mais sobre a entrevista. O Jarbas teve uma situação um pouco atípica na entrevista. Ele foi negado o visto dele na primeira vez. Correto. E na segunda. Eu já vou entrar em detalhes sobre isso, ele vai contar a história dele pra gente aqui. E quanto que ele pagou? Não, você não pagou nada, né? Não. E como é que foi essa segunda entrevista? Então, só para lembrar a vocês que eu quero que vocês prestem atenção na entrevista, na história do Jarbas, e que vocês lembrem daquilo que a gente já explicou para vocês em alguns outros vídeos aqui, tá? Demonstração de vínculo é muito importante. Vínculo significa aquela promessa, aquela certeza que você dá para o consulado americano que a tua intenção não é vir e desaparecer aqui nos Estados Unidos, que é vir e voltar. Então a demonstração de vínculo é importante. Mas então, Jarbas, me diga uma coisa, me conte, só você que foi aplicar o visto, como é que é? Família ou sozinho? Não, sim, eu, a minha esposa e meu filho. Meu filho tem 4 anos. Eu vim com o visto de estudante, minha esposa e meu filho com o visto de acompanhante. Você fez a entrevista no Rio de Janeiro? Correto. É. Nós fomos para o Rio de Janeiro para poder fazer a entrevista lá. Você estava morando aonde? Nós estávamos morando em Vila Velha. Em Vila Velha, do Espírito Santo, né? Uhum. Então tá. Então, me diga uma coisa, quando você fez a aplicação aqui, você tinha assistido algum dos vídeos? Sim, na verdade, a minha esposa tinha feito algumas partes, eu vinha trabalhando e deixei para assistir aos vídeos, para me preparar muito em cima da hora. Então tá bom. Então esse é o conto bom. Porque, pessoal, tem que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação. É uma coisa bem diferente a entrevista no consulado. Se você demonstrar confiança, se você demonstrar que sabe como vai acontecer as coisas, não tem problema. Mas então conta pra nós. Você fez a entrevista, como é que foi? Então, no dia que nós fomos para a entrevista, diante da cônsul, aí nós ficamos em pé, minha esposa. Meu filho não foi, porque achei que ele ia me deixar nervoso, ficar correndo atrás de criança. Então foi eu e minha esposa somente. E ela iniciou fazendo várias perguntas, qual era o projeto de estudo que eu tinha, qual era o objetivo que eu tinha aqui. Então eu falei que eu sou enfermeiro, que eu estava precisando do idioma de inglês para que eu pudesse melhorar o meu currículo, para que eu pudesse ter um upgrade na empresa que eu estava. E aí ela me perguntou se depois que eu terminasse meus estudos aqui, se eu voltaria para a mesma empresa ao qual eu estava trabalhando. Naquele momento, eu pensei, provavelmente eu vou estar com um currículo melhor, falando inglês, um TOEFL, uma outra certificação internacional, não vou voltar para a mesma empresa. Eu vou para outra empresa, uma empresa que me dê melhores condições, melhores salários, melhores benefícios. Foi isso que eu pensei. E eu respondi para ela, não, eu acho que não. Nesse momento, eu percebi que ela deu um passo para trás e ela pediu para aguardar um momento e saiu na sala. Eu olhando assim por cima, eu vi que ela foi em mais dois perguntar alguma coisa. Um não pôde falar, que estava numa entrevista, e o outro balançou a cabeça meio que negativamente, mas também não falou nada. Aí ela voltou, sentou, escreveu um pouquinho e ela falou...
seu visto não foi aprovado, e aí ela continuou escrevendo e me deu uma carta na mão explicando que eu não demonstrava vínculo no país, né? Que eu não tinha comprovação de vínculo suficiente e por isso o visto tinha sido negado, mas isso ela deu em carta. Aquela choradeira, aquela coisa, os planos todos caíram. Na verdade, eu sou muito seguro de mim. A minha esposa, que o sonho americano, queria vir pra cá de qualquer jeito, estuda inglês desde que nasceu. Ela queria muito vir. Eu, na verdade, não queria muito vir. Né? Então, por isso que eu não me preparei muito. Eu fiquei aquele negócio, ela quer ir, então ela faz toda a parte dela, eu vou buscar o dinheiro e vou pagar as contas. Mas eu não estava preocupado em vir. Na verdade, pouco me importava se eu viesse ou não. Só que aí ela saiu dali e desagou, né? Aí chorou, mas chorou. A gente não vai mais, que não sei o quê. Aí aquilo realmente me tocou. Eu falei, não, a gente vai, daqui a mais 3 meses eu vou pegar esse visto, pode ficar tranquila. Aí eu dei minhas palavras para minha esposa que eu iria realmente conseguir. Aí as coisas mudaram, porque dali por diante eu comecei o planejamento. Eu falei, não, vou ver todos os vídeos, vou ligar lá, vou ligar para meus amigos, eu vou perguntar tudo que eu preciso saber para ir na entrevista. Você chegou a falar com o nosso pessoal? Falei com o Rafael, falei com a Silvia, com a Carol, falei muito com a Carol também. E daí, eles te deram alguma... Você já era veterano, já tinha passado. Sim, eu já tinha passado, que foi a primeira vez que eu tinha ido ao consulado. Geralmente, essa entrevista é uma vez só na vida que se faz. Exato. Né? No teu caso, você fez a segunda. Agora, conversando com o pessoal do suporte, o pessoal de vendas, o pessoal do Rafael, eles te deram alguma orientação? Sim, aí mudou completamente. Depois que eu busquei informação, porque antes eu não estava tão com essa intenção toda. Eu queria mais algo assim, se foi, foi. Depois que eu tracei como meta, aí eu fui buscar. Em 3 meses, eu perturbei. Eu ligava aqui, ele super atencioso, o Rafael super atencioso, as meninas, retornava ligação, porque eu ainda tinha que estar trabalhando, né? E ligar aqui e fazer esse planejamento. E não é fácil lá, porque a gente tem toda uma preparação, tivemos que vender tudo para poder vir para cá, né? Então, assim, nesse momento eu fiquei mais focado. Eu comecei a ligar, procurar saber. Aí eu perguntei dicas. Aí foi quando o Rafael falou, Jarbas, fala do planejamento, fala como é importante, porque é uma cidade que todos falam inglês, diferente de outras cidades que você se vira com outro idioma, que isso é importante, que é uma imersão, que você vai aprender em 6 meses que você não aprende lá em 4 anos, se bobear. Isso mesmo. Então, ele começou a me dar as dicas que eu não tinha e que iria mudar na entrevista. Tanto é que na outra entrevista, quando eu retornei para fazer... Quanto tempo depois você voltou? Eu voltei com 3 meses. Um pouco antes de 3 meses, mas todo o pacote foi em 3 meses. Mas quando ela te negou, ela te disse que você tinha que esperar algum tempo, alguma coisa? Não. Não tem, né? Não, ela simplesmente, ela disse, seu visto não foi aprovado, ela emite uma carta, que é uma carta pronta, ela só insere mais alguma coisa que ela observou naquela entrevista, aí que na verdade, o que ela observou? Que eu não tinha vínculo suficiente no país. Exato. Isso foi o que ela observou e ela anotou lá. E ela me entregou a carta. Aí eu peguei a carta, minha esposa que leu, conseguiu lá, né, porque ela fala inglês, ela foi lendo e tal, e aí nós entramos em contato com o suporte, falando, explicando o que tinha. Aí a entrevista foi mais focada, o aconselhamento da equipe foi mais focado exatamente aonde eu tinha errado. Porque o restante estava certo, mas aonde eu errei? E ali que foi essencial a equipe. Então, pessoal, aquilo que a gente sempre explica para vocês, o que eles querem que apresente é que você tenha um plano, né? Uma razão para vir e o que vai fazer depois que terminar isso, né? Porque tem que ter essa sequência toda. E na segunda entrevista foi mais fácil? Na segunda entrevista, eu já estava mais confiante de mim, porque eu tinha certeza do que eu queria. Então eu fui, o comportamento foi um comportamento dentro de uma entrevista profissional que a gente passa, tratando normalmente a pessoa, mas deixei bem claro para ela, meu objetivo, meu planejamento é isso aqui. Eu preciso disso para mim alcançar isso aqui. E aí, no momento, ela entendeu e na hora
A entrevista foi bem menor, apesar dela ter feito mais perguntas, mas a entrevista foi muito rápido, porque eu já tinha a resposta. Então, foi meio que ping-pong, né? Ela perguntava, eu já respondia. Ela perguntava, eu já respondia. Às vezes, ela tinha que olhar lá no sistema o que mais ela iria perguntar, porque eu já estava pronto. Então, eu ia responder. Ela perguntava, eu respondia. Ela perguntava, eu respondia. E aí, nesse momento, ela falou, seu visto foi aprovado, boa viagem. Que bom. Então, pessoal, essa fica aqui para vocês, então, uma experiência que funciona. Se for negado o visto, o importante é você fazer uma retrospectiva, identificar o porquê que foi negado, o que se pode fazer para melhorar, e o pessoal do Rafael está aí para apoiar, ajudar, né? Eles conhecem, eles trabalham com isso, eles vão poder te dar o caminho das pedras e como fazer a apresentação que faz a diferença. Com certeza. Né? Você está em que nível? Estou no primeiro. Está no nível 1? Nível 1. Oh, good morning. Então tá bom. Não, está da jóia. Pessoal, esse aqui é um herói, não desistiu, foi até o fim e conseguiu um exemplo para vocês de que se houver preparação, se houver um plano, um objetivo, não há razão para que o visto seja negado. Verdade, né? Correto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. Mande pra gente aqui perguntas que se tenha. Se tiver pergunta para ele, ele pode responder, ou eu vou encaminhar para ele. E na semana que vem a gente volta a conversar com vocês. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, subscreverem nosso canal e a gente espera ver vocês por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo do Murilo? Tem mais episódio muito legal aqui do lado, ó. Curta e compartilha. Assiste lá.